Olá, querido. Estamos na nossa segunda aula do primeiro módulo. Espero que você tenha ido já tomar sua água, tomar o seu café, está maratonando com a gente aí, quer estudar, quer aprender. É legal isso, crescer mais e mais. Vamos crescer. A estatura de Cristo Jesus. É importante muito para a sua vida. Falamos sobre isso aí na última aula, né? O abismo do tempo, do espaço, dos costumes, do idioma, da escrita, o abismo espiritual. Então nós vamos continuar agora, entrando aqui, por onde começamos a interpretação bíblica. Então, por onde que a gente começa? Eu falei com vocês lá sobre literatura, eu vou falar sobre literatura daqui a pouquinho, para você compreender, mas eu quero que você entenda isso aqui primeiro. A gente começa o estudo da Bíblia com uma leitura repetitiva da Bíblia. Então, vai aí alguns conselhos importantes. Primeiro, evite ler em Bíblias de estudo inicialmente, para não ser tentado a ir direto ao comentário do escritor. Ler a Bíblia livremente, percebendo o texto e seus detalhes. É o primeiro passo. Pega a sua Bíblia, escolha uma Bíblia para você somente ler. E tenha uma Bíblia para você fazer anotações. Se você começar a ficar marcando a mesma Bíblia que você lê, você vai perder algumas coisas importantes no texto. Por que eu te digo isso? Quando a gente marca uma frase, ela chama a nossa atenção. Então, ao abrir a página da Bíblia, eu vejo aquele verso marcado, eu já fico assim, aqui está falando ali mesmo? Ah, fala sobre isso. Aí o seu pensamento não está aberto a ouvir coisas novas sobre o texto. Então, tenha uma Bíblia para leitura. A Bíblia para leitura, ela deve ser direta. Para você ler assim, sem parar, para você ir entendendo, e volta a ler de novo. Eu costumo dizer isso para os amigos. Não precisa fazer a meta de ler a Bíblia num ano, toda não. Leia João umas 10 vezes. Leia Atos dos Apóstolos umas 20 vezes. Leia o Juízes. Rapaz, é um livro muito interessante do Velho Testamento. Leia umas 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Para você ir percebendo as coisas que estão ali. Porque são muitas informações contidas. Tem uns mas, uns porém, uns todavia, que pega a gente de surpresa. Então é importante você perceber algumas coisas, e no decorrer aqui dessa aula, eu vou te dar algumas dicas que você vai compreender isso. Mas então, tenha uma Bíblia livre, limpa, sem comentário embaixo. Dificilmente você vai encontrar uma Bíblia sem referência, mas aí não tem problema. Referência cruzada é uma outra questão que eu posso falar com vocês depois sobre isso. Mas tenha uma Bíblia livre, sem ser de estudo, para você não ser influenciado pelo pensamento do autor do texto. Após repetir a leitura do texto, vamos supor que você quer compreender o diálogo de Nicodemos, né, com Jesus no capítulo 3, leia o capítulo anterior, leia o capítulo posterior, pesquise se tem mais Nicodemos no livro de João. Onde Nicodemos aparece? Sabia que quando Jesus morreu, Nicodemos apareceu lá junto com José de Arimateia para pegar o corpo de Jesus e enterrá-lo num sepulcro? Porque sepulcro era o lugar de enterrar gente rica. Jesus não tinha nada, Jesus andava aí, seguindo aí a vida aí, curando pessoas, fazendo bem em todas as partes, abençoando, sendo bênção na vida. Ele não preocupou em guardar dinheiro aqui. Já Nicodemos, José de Arimateia eram homens de posse, homens que seguiram Jesus, e assim que ele desceu da cruz, levaram Jesus para um sepulcro bonito, arrumadinho, porque eram homens que tinham dinheiro. Isso significa o quê? Que aquela conversa de João 3 fez efeito. Fez a diferença na vida de Nicodemos. Então, procure ampliar o contexto, leia mais. Não leia só um capítulo ou só um versículo, né? Muito cuidado com essa questão de um versículo só. Tem um contexto, tem todo... Ninguém chega ali, sabe, vai falando. Não. Salvo livros como Provérbios, Salmos, que são pequenos espaços de textos, aonde se coloca ali algumas lições importantes, que com pouca fala se tem lições importantes. Mas narrativas, como são as histórias de Josué, a Esther, como são as narrativas ali de Jacó, de José, são histórias longas. Não lê só um versículo, não. Lê todo o contexto para você compreender. Tá bom? Outra coisa importante, por onde começamos a interpretação? Um outro ponto a ser observado é sobre o livro que o texto está inserido. Mateus escreveu o evangelho pensando em quem? Marcos pensou em quem ao escrever o evangelho?
Um pequeno detalhe. Marcos escreveu o Evangelho, mas quem soprou o Evangelho para ele foi Pedro. Então é como se estivéssemos lendo o Evangelho de Pedro, escrito à mão de Marcos. Então Marcos teve a influência de Pedro na vida dele para poder captar as lições importantes de Jesus. Marcos era muito novo na época de Jesus, porque o livro foi escrito anos depois, mas Pedro não, Pedro vivenciou tudo. Então ali está um relato onde Pedro ajudou Marcos a escrever. Para quem que eles escreveram? Quem são as pessoas? Quem são os ouvintes originais daquele texto? Você precisa buscar saber. Isso é muito importante para o seu entendimento. Olha lá, tenha sempre em mente o objetivo do livro, da carta. Atente para os destinatários. Observe quem são os ouvintes, os originais. Compreenda o porquê do título do livro. Estude um pouco sobre o autor. São informações que te ajudarão no decorrer de todo o livro, inclusive da leitura de um trecho do mesmo. Onde encontrar essas respostas? É aí que entra a questão da literatura que eu falei com vocês. Está aí, manual bíblico ou manuais bíblicos. O que é um manual bíblico? O manual bíblico, ele é um livro, geralmente é grosso, tá? Mas ele contém todos os livros da Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia. Ele mostra para que esse livro foi escrito, por quem que foi escrito, qual o objetivo do livro, quais são as principais partes do livro. Mostra as questões ali como a parte geográfica do livro, a parte arqueológica do livro, mostra fotografias da região. Então, um manual da Bíblia vai te ajudar muito. Então, por exemplo, você é professor de escola bíblica dominical, que vai entrar num trimestre onde vai estudar sobre o livro de Josué. Nada melhor do que ir a um manual bíblico, dar uma folheada boa sobre o livro de Josué, a visão panorâmica de Josué, compreender tudo ali de um ponto de vista panorâmico, para te ajudar na compreensão mais profunda do livro de Josué, ampliando assim sua interpretação bíblica. Dicionário bíblico. Qual a diferença do dicionário bíblico para um dicionário da língua portuguesa? O dicionário bíblico tem a preocupação de mostrar por que carroça naquela época tinha um sentido e carroça no dicionário Aurélio tem outro sentido. O que eu quero dizer com isso? O dicionário bíblico ele vai te mostrar com um toque meio que em uma enciclopédia, para que você compreenda quando a carroça era usada, quais os modelos de carroça, o que é uma carroça na época de Jesus, o que era uma carroça romana. Você vai ter uma ampliação de determinadas palavras que vão ser boas para você. E há muitos dicionários bons hoje, há muitos sites bons hoje na internet que podem, de maneira bíblica, te mostrar a resposta de algumas palavras que são importantes. Entendendo, não estou falando de dicionário que nós chamamos tecnicamente de léxico. O léxico é a ideia do dicionário na língua original, no grego, no hebraico, no aramaico. Não, o dicionário bíblico é diferente. Então, o que é uma casa? Vai no dicionário bíblico e procura a palavra casa, que você vai compreender um pouco da história bíblica sobre casa. Ah, as casas no Antigo Egito eram assim, as casas no tempo da Babilônia eram assim, as casas no período Medo-Persa eram assim, as casas no período romano eram assim. Aí você vai ter uma noção mais completa, tem um perfil de enciclopédia. Aí entra as enciclopédias também, que vão somar com os dicionários bíblicos nesse mesmo perfil, porém mais abrangentes. Há enciclopédias que já vão tratar também de assuntos mais profundos. Aí elas não são só bíblicas, elas também são teológicas. Então você vai procurar lá a palavra, por exemplo, justificação. O dicionário bíblico vai mostrar se essa palavra tem na Bíblia. Se a palavra não tem na Bíblia, o dicionário bíblico não vai ter. Mas na enciclopédia você pode encontrar, porque trata-se de um termo que é usado na teologia para auxiliar você. Então é bom você ter acesso aos dois. E aí, por último, comentários bíblicos. Por que por último? O que é um comentário bíblico, meu querido? O comentário bíblico, ele é nada mais, nada menos que a interpretação de alguém. Então, quando você pega um comentário bíblico de um pastor, bom escritor, que tem uma linha de raciocínio baseado no calvinismo, por exemplo, ele vai interpretar os textos pensando na linha calvinista. Se você pega um comentário de um pastor, de um doutor em teologia, mas que é arminiano, você vai ter ali textos que serão interpretados à luz da ótica arminiana.
Por isso que o comentário bíblico, na interpretação bíblica, ele só é procurado depois que você já exauriu as impressões bíblicas que você tirou de você mesmo. Por isso que eu falei, pega o papel, pega a caneta e vai lendo e vai anotando. Vai vendo você mesmo o que o texto tem a dizer. Vai percebendo você o que o texto tem a narrar, para que você possa compreender mais e mais. Presta bem atenção, eu não sou contra o comentário bíblico. Eu só ensino aos meus alunos que eles devem procurar o comentário por último. Depois que eles mesmo, pela leitura deles, já compreenderam, já entenderam, já foram no dicionário, pegaram a ideia da palavra, compreenderam a questão ali dos verbos, está no imperativo, é uma ordem, tá? O verbo, agora tem um advérbio no meio ali, eles já conseguiram perceber isso tudo, já tiraram suas conclusões. Agora vamos ouvir o que outros homens de Deus têm a dizer. Não estou falando do que é ruim calvinismo, ou que é bom calvinismo, que é ruim arminiano, ou é bom arminiano. Não é isso. Eu estou dizendo que cada linha de pensamento vai ter a sua linha. Então, se você já vai logo na linha, você não vai entender o que a Bíblia tem a dizer a você de maneira mais pura. É por isso que eu falo do abismo espiritual. Na interpretação de texto, muita gente erra. Por quê? Porque quer interpretar de qualquer jeito e já parte logo porque os comentaristas estão dizendo. Muitos pregadores erram, porque eles já vão direto em comentários bíblicos para pregar. Eles não partem da Bíblia, não ficam na Bíblia e não têm a Bíblia como base do seu sermão. E isso é complexo. Por isso, muita gente não gosta de alguns tipos de pregadores, porque, na verdade, eles ficam contando casos, contando histórias, e eles não entram no que o texto bíblico tem a dizer. Perigoso isso. Mas eu quero convidar você a ser um intérprete da Bíblia. Martinho Lutero, uma das bandeiras que ele levantou na Reforma, foi o sacerdócio de todos os crentes. E você é um sacerdote. Você salvo, você é um sacerdote. Então você tem livre acesso a Deus, para perguntar a Ele, Senhor, o que esse texto está querendo dizer? E esperar nele que a resposta vem. Vamos seguir aqui um pouco mais? Por onde começamos a interpretação? Fazendo tudo o que lhe disse anteriormente, você já deu início à exegese. E o que é exegese? Exegese é a busca pelo significado original do que foi pretendido. Então, quando Moisés desceu lá do monte e mostrou as tábuas para Israel, e depois ele escreveu isso, uma curiosidade interessante, o livro de Números foi escrito em um mês. Demorou um mês para ser escrito. Foi escrito de maneira rápida. Se você parar para pensar, Moisés desceu com aquelas tábuas. O que aquilo significava para aquele povo que estava ali no meio do deserto? É isso que você precisa entender. Para chegar a essa resposta, você precisa fazer uma exegese, que é um aprofundamento no texto, mas tentando enxergar a partir do ponto de vista do autor. Lá de trás, o que o autor estava querendo dizer? O que Paulo estava querendo dizer à igreja de Filipos quando ele disse, regozijai-vos, mais uma vez vos digo, regozijai-vos. O que Mateus estava querendo dizer quando expressou que Jesus disse que as portas do inferno, as portas do Hades, não prevaleceriam contra a igreja? Então, é aí que entra a questão de você buscar compreensão da raiz da ideia. O que esses homens conseguiram pensar. Por isso que eu falei do abismo, do distanciamento geográfico, linguístico. Por isso é importante que você compreenda e se aprofunde mais. Fazendo esses passos que eu já dei para você até agora, você já deu início à exegese de um texto. E saiba de uma coisa, seu pastor, todo domingo, antes de pregar, ele faz isso com todos os textos. Ele analisa, ele lê o texto. Eu já li textos, não estou lembrando quem agora, Randall Robinson. Ele é um grande pastor e ele escreveu um livro sobre homilética, vários livros sobre homilética, muito famoso na área da pregação. E Randall Robinson dizia que ele demorava de 30 a 40 horas para preparar um sermão. Está vendo? O labor, né? Isso também tem muito a ver com cultura, né? Então, a cultura do estudo, o pastor tem que dedicar. Ele precisa buscar estudar,
a Bíblia para crescimento pessoal e também para entendimento, para que ele possa levar às pessoas da igreja um crescimento espiritual saudável. Isso requer cuidado, análise, busca história e entender o significado da intenção original das palavras bíblicas. Então, o que o texto quis dizer com isso? Isso é exegese. Tá ok, querido? Então, assim, nós finalizamos o nosso primeiro módulo. Guarda aí, dá uma descansada, reveja, compreenda. Pode colocar, né, nas nossas redes sociais. Você vai fazer parte aí de uma plataforma de curso. Então, você pode colocar o seu comentário, sua pergunta. Você vai ter respostas aí dentro da medida do possível. Vamos estar respondendo a todos vocês, ajudando-os na compreensão e no estudo para entender melhor a palavra de Deus. Curta os nossos canais, curta o nosso Instagram, curta o nosso Facebook ali. Nos ajude a crescer para que possamos fornecer mais materiais para vocês, enriquecendo o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus os abençoe, querido. Fiquem em paz. Um grande abraço. Até a próxima aula.